Examinando a Escritura, vem trazer agora a examinação de 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 6. Esse texto é de extrema importância e você não pode deixar esse vídeo passar sem que antes você seja esclarecido e retire sua dúvida do que esse texto quer dizer. Eu estou aqui para trazer a explicação desse texto para que você entenda e compreenda e seja edificado em Cristo Jesus. Vamos para o texto? Pegue sua Bíblia, sua caneta e faça suas anotações, porque agora estaremos examinando a Escritura. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 6, diz da seguinte maneira: o qual se deu a si mesmo, segundo o preço de redenção por todos. Observe que aqui está falando de Jesus Cristo, que diz que ele se deu a si mesmo, mas existia um preço a ser pago pela redenção de todos, para que o seu testemunho fosse confirmado em seu devido tempo. Esse texto aqui é poderosíssimo para salvar a vida de muitos aqui que estão ouvindo esta palavra. Mas vamos agora examinar o que o texto quer dizer. Quando o diabo recebeu de Adão o domínio da terra, do corpo e da alma do homem, o homem perdeu o poder de reger o mundo como herdeiro sobre aquilo que Deus lhe entregou antes do pecado. Ou seja, quando Deus formou Adão do pó da terra e colocou dentro de Adão fôlego de vida, onde ele se torna alma vivente, Deus deu o jardim do Éden a Adão, a terra a Adão, e disse: Adão, a terra é sua, dominai-a. Adão deu nome a muitos animais, aos pássaros. Adão, juntamente com o seu pai, o seu criador, dominava a terra, regia com Deus a terra. Deus deu esse domínio a Adão. Mas com o pecado da desobediência, Adão passou essa autoridade para Satanás. Então ele perde a autoridade daquilo que Deus lhe entregou antes do pecado. Então, você pode observar isso em Gênesis capítulo 1 e o versículo 28. Então, Adão, como verdadeiro herdeiro, entregou o preço de nada, a sua herança, a Satanás. Pois a escritura da terra com os seus bens foi entregue na mão do posseiro, ou seja, do diabo. Essa particularidade você vai encontrar, para que você entenda a questão da passagem de posse de uma herança, lá em Jeremias 32, capítulo de número 32, o versículo 6 ao 14. Então, na escritura estavam registrados os meios de resgate e os direitos e deveres do herdeiro e do posseiro. Ou seja, quando uma pessoa ela vendia uma propriedade, existia uma escritura que eles tinham que fazer e algo que ele tinha que fazer para resgatar aquilo que ele passou para aquela pessoa. E neste caso, Adão passou a sua autoridade, o poder da terra e da sua alma nas mãos de Satanás. Mas dentro dessa escritura, existia que se aquele que vendeu ou deu a sua autoridade a posse de uma propriedade ou de sua vida ao posseiro que comprou, esta pessoa, se não tivesse condição de resgate, se ela tivesse um parente que a remisse, um parente remidor, que tivesse condição, que tivesse um exército, que fosse rico, que pagasse o preço do resgate, ele poderia resgatar a sua autoridade, a sua propriedade ou a sua alma, assim propriamente dito, falando sobre Adão, que vendeu a terra e que entregou a sua alma na mão do posseiro, que é Satanás. Então, na escritura estava registrado os meios de resgate, os direitos e deveres do herdeiro e do posseiro. Entre os direitos do posseiro estava o privilégio de explorar a terra e a sua possessão como desejasse. É por isso que nós temos os espíritos enganadores, os espíritos imundos, que adentram na região da terra, a qual não é lícito eles entrar. Por isso que eles estão aqui no meio dos homens. Mas preste bastante atenção. Então, entre os direitos do posseiro estava o privilégio de explorar a terra e a sua possessão como desejasse, mas também estava claro que ele deveria entregar a terra de volta ao seu herdeiro. Ou seja, se observarmos no ano jubileu, ou se o herdeiro conseguisse os meios de resgate antecipadamente, ou se o seu parente remidor viesse e pagasse o preço de resgate antes do tempo previsto e pagasse o preço de resgate antes do tempo previsto. Então, existia uma lei que se a pessoa vendesse uma propriedade, ela teria um tempo de resgate, mas a sua propriedade estaria na mão do posseiro. Como Adão vendeu a sua alma, vendeu a terra, vendeu toda a posteridade nas mãos de Satanás, ele teria que ter um parente remidor, poderoso, que resgatasse e pagasse o preço da sua redenção, mas isso existiria um tempo pré-determinado para que isso acontecesse. Caso ao contrário, se ele não conseguisse resgatar a sua propriedade ou a sua alma,
a sua propriedade e a sua alma estaria para todo sempre ou para toda eternidade na mão do poceiro. Então, do lado de fora de uma das escrituras, ou seja, ela estava selada com 7 selos, estavam especificados também os direitos do herdeiro, que seria o quê? Ele poderia apelar para o seu parente remidor, quando quisesse. Se este contasse com os meios econômicos pedidos pelo poceiro, assim poderia redimir aquela propriedade. Mas também estava registrado ali na escritura que quando se fosse feita a transação de resgate pelo parente remidor, o poceiro deveria se retirar da herdade. Então, logo em seguida, ao pagamento do resgate, né? No caso do poceiro, não quisesse sair, o parente remidor poderia voltar com o apoio de um exército e tomar a escritura selada que ficava na mão do juiz. Ou seja, isso aponta para a vinda de Jesus Cristo com o seu grande exército, com sua noiva querida, a igreja, a sua esposa. Então Jesus, ele já veio, já pagou o preço do resgate da sua vida, da sua alma, sendo um parente remidor, pois a sua alma estava na mão de Satanás, você estava aprisionado, escravizado por ele. Mas Jesus veio, se entregou ali na cruz do Calvário pela sua vida. E agora você tem autoridade de resgate, de resgatar a sua alma, porque Jesus já pagou o preço de resgate da sua alma. Mas existe um tempo pré-determinado para que você resgate e sua alma não fique na mão do poceiro. Observe que Satanás não quer sair da terra com os seus asseclas, com os seus servos, com os seus demônios. E é por isso que Jesus vem com o seu exército poderoso de anjos, miríades e miríades de anjos, e com a sua esposa, para guerrear contra Satanás, o anticristo, o falso profeta e os seus asseclas. Então, ele viria com a escritura selada que ficava na mão do juiz e destruiria a propriedade nas suas diversas fases. Assim, as duas escrituras tinham um destino diferente. Ou seja, a escritura selada passava às mãos do juiz da cidade e a escritura aberta ficava nas mãos do poceiro. Observando na tipologia da redenção, o poceiro aqui é Satanás. O homem é o herdeiro e Jesus Cristo, o seu parente remidor, o parente mais próximo. Já que o homem não dispunha de recursos próprios para quitar o preço pedido pelo poceiro para libertar e liberar os seus bens, que foram tomados, seria tarde demais se ele quisesse esperar pelo ano jubileu, que é o tipo do reino milenar de Jesus Cristo. Então o preço da redenção não era prata ou ouro, mas o sangue do homem inocente Jesus Cristo. Isto quer dizer que ele entregou sua vida em resgate dos homens, mas que estes... Isso quer dizer que ele entregou sua vida em resgate dos homens, mas esse resgate será confirmado no tempo próprio, quando o parente remidor vier como parente vingador, a fim de expulsar o diabo da terra, pois ele não quis abandonar. Ele não quis abandonar a propriedade após o pagamento do resgate na cruz. Esta é a visão que temos em Apocalipse, no seu capítulo 5 e o seu capítulo de número 6. Então é de extrema importância essa palavra, que você tenha consciência que você tem pouco tempo. Pois, no capítulo 5, o parente remidor chega no céu. Ele vem de finalizar sua obra de redenção e do pagamento de resgate. Mas no capítulo 6, depois de tomar a escritura na mão do Pai, ele parte para a obra de desapropriação de Satanás da terra como parente vingador. Este é o tempo que confirma a sua possessão. Então veja que de extrema importância a palavra vem falando que o qual se deu a si mesmo, segundo o preço de redenção por todos. Qual foi o preço de redenção? Preço de derramamento de sangue. Que o seu testemunho fosse confirmado em seu devido tempo. Então você já pode resgatar a sua alma das mãos de Satanás, porque Cristo pagou o preço. Preço esse que foi o seu derramamento de sangue. Antes que o período de vida que você tem dentro de si se esvaia e você venha morrer, literalmente. Então, o período de resgate da sua alma só se dará num período de vida. E se você não resgatar a sua alma estará para toda a eternidade na mão do poceiro, que é Satanás. Então fica aqui essa palavra, esse momento de examinação desse texto, que você tenha compreendido. E se você desejar agora aceitar a Jesus e resgatar a sua alma, deixe aqui nos comentários: eu quero aceitar a Jesus porque ele me salvou. Forte abraço, que Deus continue te abençoando e continue assistindo nossos vídeos aqui no canal Examinando a Escritura.